Bem, cá estamos nós. Bom dia para todos. Como eu disse para vocês, eu estou conectado em mais de uma rede social porque eu faço isso de segunda a sábado. Então, o que eu faço aqui? A leitura de um livro onde você possa sair do seu ponto A e ir para o ponto B. Ou seja, sabe quando você está cansada de trabalhar? Ou seja, e aí eu vou fazer uma que vai se encaixar para todo mundo. Você rema, rema, nada, nada, corre, corre. Quando você olha, você está no mesmo lugar e você não conquistou nada. Ou quando você conquista, tá? Você olha para aquela conquista e você está tão exausta que você não celebra. Tá bom? Então, assim, é possível sim você ter a vida dos seus sonhos. Mas o que eu quero dizer aqui é que depende de você, tá bom? Depende somente de você e de mais ninguém. Então eu vou fazer o resumo do que nós falamos dessa semana, um resumo bem para poder nós terminarmos o capítulo de ontem. Os capítulos desse livro são muito longos, galera. E aí é um desafio, porque infelizmente eu não consigo terminar a leitura numa live só. Então vamos lá, gente. Acaba ficando... Essa semana o que aconteceu, tá? Primeiro, nós começamos com uma pergunta, né? A mudança, ela pode acontecer no instante? Essa foi a minha pergunta, tá? Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm o desejo de mudar, e quando eu digo mudar, não é perder a essência, entende? É realmente você entender que as coisas têm que ser feitas com a razão, que você precisa fazer aquilo que você ama, e aí você começa a virar a sua chave, você fala, eu quero mudar. Eu quero realmente realizar os meus sonhos, eu quero ser uma mulher bem-sucedida, eu quero ter certeza do que eu estou a fazer, eu quero amar o que eu faço. E tudo isso é possível. E sim, você vai encontrar pessoas, ou até mesmo você, como aconteceu no passado, bem distante meu, de que eu trabalhava daquilo porque eu precisava do dinheiro. E não porque eu amava o que fazia. Tá bom? Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos como operadora de telemarketing. Eu trabalhava em 4 empregos. Esse era um dos empregos que eu não gostava, mas que eu precisava. Eram só 6 horas, mas eu precisava fazer. Tá bom? E aí, o que eu quero dizer para vocês também é que assim, tudo que eu falo aqui é o que eu acredito de acordo com a leitura do livro. É o meu entendimento. Mas que eu coloquei isso na minha vida e que a minha vida realmente teve um download muito grande, tá? Das coisas que eu queria. Lembrando que, gente, o sucesso para o outro pode ser diferente para você. Então, o sucesso para mim tem vários significados. O meu sucesso no momento, né, e no passado também, era eu ter um relacionamento... João Bosco, bom dia. Era eu ter um relacionamento, viver um relacionamento realmente intenso com o meu esposo. Isso antes, eu namorava com ele, eu queria que ele se casasse comigo. O sucesso para mim era morar numa casa grande, terra, um bairro bom. E aí eu fui trilhando esse caminho. Fui trilhando. Eu aprendi a respeitar, eu aprendi a fazer as coisas para que eu tenha o resultado. Que eu já vou dizer para você, a mudança as pessoas não querem, né? Elas não querem ir em busca do que elas querem, porque elas acreditam ser doloroso, mas mais doloroso do que você não alcançar o que você quer é você ficar onde você está panguando, enquanto todo mundo está passando pela sua frente, passando na fila e ganhando tudo aquilo que o universo tem, tá? Porque o universo é rico. Deus nos disse, tá? Que nós teríamos uma vida com abundância. Ele disse isso. Então quem sou eu para dizer que eu não consigo? Se ele mesmo diz para mim que eu consigo. Tá bom? É isso. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Então assim, nós começamos a semana na segunda-feira com a leitura desse livro. A mudança pode acontecer no instante? Essa foi a pergunta, tá? Em 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ponto. Tá? Aí o que acontece, tá? Depois que as pessoas refletiram sobre essa pergunta, tá? Foi dado aqui para nós, né, alguns passos para que nós possamos ter uma mudança, tá?
sólida e para que também a gente possa entender o que está acontecendo, onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, tá bom? Então, assim, primeiro, você precisa acreditar, tá? Que alguma coisa você tem que mudar, né? Então, você tem que acreditar. Não adianta você falar assim, eu acho que eu tenho que mudar. Não, você tem que ter certeza, tá? Escolhemos um livro, tá? Através dessas redes sociais que eu estou conectada. E o livro foi Desperte Seu Gigante Interior, tá? Então, assim, para que nós possamos ter as mudanças, né? Das convicções, nós estamos falando sobre convicções limitadoras, tá? Exatamente, convicções que não deixam a gente ir para frente. Então, o que acontece, né? Aí eu tô dando 2 dicas aqui, né? Para que a pessoa que está do outro lado, com papel e caneta na mão, o que ela pode fazer, tá? Para realmente ela manter essa mudança e que ela pega essa convicção que ela tem limitadora, ela transforme numa convicção, né? Forte, né? Que a leve para cima. Então, primeiro nós temos que acreditar que alguma coisa tem que mudar. Então, não que precisa mudar, não é isso. O que pode mudar, tá? Ou deve mudar. Mas um ter de mudar absoluta, entende? Absoluta. Então, assim, nós ouvimos bastante assim, eu preciso me livrar desse peso. Protelar é um péssimo hábito, tá, gente? Meus relacionamentos deveriam ser melhores. Então, assim, e olha só, nós podemos usar o deve, né, o precisa, e ainda assim a vida não vai mudar. Eu devo mudar, né? Eu preciso mudar e mesmo assim a vida ela não muda, tá bom? Então, só quando algo tem que ser, iniciamos o processo de fazer nós mesmos, tá? O que é necessário para transformar a nossa qualidade de vida. Então, assim, ó, lá atrás nós escrevemos uma lista, né? De convicções fortalecedoras e convicções limitadoras, que nos limitam. E nós estamos trabalhando hoje, e por uma grande parte do tempo, bom dia, Moreno, sobre convicções limitadoras, que é aquela que te limita. É essa que está fazendo você parar. Então você já conhece quais são essas convicções e você já sabe o que fazer, tá bom? Então nós devemos não apenas acreditar, galera, que as coisas elas têm de mudar, mas também acreditar. Eu tenho de mudá-las. Olha só, pode parecer clichê, mas não adianta você querer mudar o próximo, você nunca vai conseguir. Por mais que você ame esse próximo. Mas quando você muda e quando você começa a mostrar para as pessoas que estão ao seu redor o quanto você mudou, tudo vai mudar ao seu redor. Tá bom? E o terceiro, nós temos de acreditar que eu posso mudá-la. Só você é responsável por aquilo que cativa, tá? E novamente você vai falar assim, Edmar, isso aí é clichê, tá ótimo, querida. Você está onde você deveria estar. Eu estou onde eu deveria estar. O que eu posso dizer é o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou falando aqui. Eu estudei para isso, eu sei do que eu estou falando e isso funcionou comigo. E eu sou uma pessoa assim que eu só vendo, eu só trabalho, tá? Para algo que eu acredito. Então vocês conseguem entender? Então assim, é preciso realmente acreditar, né? É preciso acreditar. Bem, sem essas 3 convicções que eu falei aqui, que são as básicas, tá? Eu posso com toda certeza assegurar você que qualquer mudança que você for efetuar, sempre você vai correr o risco, sempre. Eu digo sempre, sempre e sempre. E sempre. Sempre você vai correr o risco de ser apenas temporária, tá? Então assim, olha, não me entendam mal. Aliás, na verdade, vocês podem entender o que vocês quiserem, né? Porque verdade. Esqueça essa parte aí, porque vocês podem entender o que vocês quiserem. Inclusive, agora, nessa semana, nós falamos também do poder do nosso cérebro, né? Eu ouvi por muito tempo, minha mãe diz assim, né? Nossa, ela mente tanto que acredita na própria mentira. Eu ficava pensando quando eu era mais adolescente, né? Eu falava, como assim, né? E hoje eu entendo, é que quando a gente começa a repetir para o cérebro, repetir, o que acontece? O cérebro ele acaba acreditando, né? E aí por esse motivo é que minha mãe dizia essa frase, né? Então, o que acontece assim? Nós precisamos compreender
que o nosso cérebro, no caso, eu vou até ler o trecho do livro para ficar mais explicativo. Compreenda que seu cérebro aguarda ansioso para a ordem sua, pronto para executar qualquer coisa que lhe pedir. Só precisa de uma pequena quantidade de combustível, um oxigênio em seu sangue e um pouco de glicose. Em termos de complexidade e poder, o cérebro ele desafia até mesmo a nossa mais moderna tecnologia de computador. Ele é capaz de ter 30 bilhões de bits de informação por segundo e ele possui o equivalente a 10 mil quilômetros de fio e cabos. Então, tipicamente, o sistema nervoso contém cerca de 28 bilhões de neurônios, células nervosas, projetadas para conduzir impulsos. Então, isso é o que falou sobre o cérebro. Ou seja, eu acredito realmente que todo o poder está aqui, no nosso cérebro. Tá bom? Todo o nosso poder está no cérebro. Fora a nossa condição da política, né? Que todo o poder emana do povo. Beleza? Bem, e aí de acordo com o cérebro que ele fala aqui no livro, o que aconteceu? Nós começamos, né, nessa época, a entender um pouco mais sobre neurociência, que na verdade foi uma passagem, né, para uma mudança permanente. Bem, então aí nós falamos do poder da nossa mente, né? Bom dia, galera. Eu tava online e eu fiz foi cair. Travou tudo aqui no meu celular, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar com a nossa, né? Então, o que acontece? Então, a mente, ela é a que vai ajudar, né? E é a que ajuda nós realmente fazermos uma mudança, tá? A mente, ela é muito forte. Então, vamos lá. Bem, o cérebro, ele procura por algo que pareça ser singular, único, tá? E depois o cérebro procura por algo que pareça estar ocorrendo simultaneamente. É igual aqui, ó, eu estou conectada simultaneamente em várias redes sociais, tá? E o cérebro ele também procura por coerência. Coerência. Adenilson, desculpa, viu? Minha internet caiu. E aí travou e aí eu não sei o que aconteceu. Eu tava falando com você, mas já está. Então, gente, o que acontece? Tudo começa aqui, depois aqui e depois aqui no coração, tá? Então vamos lá, ó. Com esses 3 critérios para a formação da neuroassociação, eles são tão importantes e é muito fácil você cair em interpretações, tá? Erradas e criar o que eu chamo de falsas neuroassociações. É muito fácil, tá bom? Então é por isso que nós devemos avaliar os vínculos antes que se tornem uma parte de nosso processo inconsciente de tomada de decisões. Porque nós somos feitos de decisões, né, gente? Outra coisa que nós falamos sobre autossabotagem, tá? E normalmente essa autossabotagem, ela vem daqui. Então o que acontece? Você se sabota por medo de dar errado. Ou seja, você primeiro experimenta a dor, né? E aí você fica com aquela dor, onde o que você tem que fazer exatamente ao contrário, tá? Então quando você quer algo, você tem que escrever no papel aquilo de bom que essa decisão que você quer vai te trazer e não o que vai te trazer de ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O emagrecer, gente, o emagrecer a pessoa fala assim, eu vou ter que ficar sem comer, não vou poder comer fritura, não vou poder tomar refrigerante, não vou fazer. Tá, mas aí vamos fazer ao contrário, vamos pensar no que vai ser. Primeiro você vai ter uma saúde brilhante, você vai ter mais disposição, você vai ser mais leve para fazer uma corrida. E ainda você vai poder entrar naquele maiô, naquele biquíni lindo. Imagina entrar naquele vestido tubinho com aquela cinturinha. Pronto, tá aí. Então é isso que é necessário fazer. E não você pensar. Tá? No inverso, ou seja, o quão vai ser dolorido, o quão vai ser ruim, tá bom? Então, isso é o poder da mente. E aí é a parte da sabotagem, tá? Bem, o que acontece quando você chega a um ponto em que, olha só, é que eu acabei de falar, em que sente que haverá dor e não importa o que faça. Então, olha só, você vai sentir dor mudando ou não mudando, fazendo ou não fazendo. Não importa, você vai sentir dor. E aí? Então, olha só, muitas vezes quando isso ocorre, tá, de você entender isso, o que acontece? Você fica mobilizada, né? Você fica parada ali. Porque você não vai saber o que você faz, se você faz, se você não faz, sendo que você já tá sentindo dor, você já tá sofrendo com aquela situação.
Então, de um modo geral, nós optamos pelo que nós acreditamos ser a alternativa menos dolorosa. Isso é do ser humano. Caio, isso é do ser humano. Então, eu vou lá e eu opto, né, pela situação menos dolorosa. Então, algumas pessoas, no entanto, elas permitem, tá, que essa dor, preste atenção, no entanto, algumas pessoas permitem que essa dor domine elas por completo. E aí elas experimentam o desamparo. Aí simplesmente elas ficam vivendo aquela dor, morrendo com aquela dor e sofrendo com aquela dor, sem conquistar aquilo que elas gostariam, tá? Então, quando você para e reflete sobre aquelas perguntinhas que eu fiz aqui, que é o resumo do livro, você vai ler, vai ver que realmente o negócio é diferente. E aí nós vamos continuar com o resumo do livro, tá? Aí nós falamos como mudar qualquer coisa em nossa vida, né? E falamos sobre a ciência do condicionamento neuroassociativo, tá? Então, se nós queremos mudar nosso comportamento, só é uma maneira eficaz de fazer. Nós devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas de dor a nosso antigo comportamento e sensações incríveis e imediatas de prazer ao novo. Ou seja, você precisa pensar a respeito, tá? Pensar a respeito da seguinte maneira: todos nós, eu, você, tá? Temos experiência de vida. E com a nossa experiência de vida, nós adquirimos determinados padrões de pensamento, de comportamento, de ação, né? Então, assim, nós precisamos nos livrarmos de alguns desses padrões, de algumas convicções limitadoras, né? Ou seja, nos livrarmos da dor para que nós alcancemos o prazer, tá? O prazer de viver, o prazer de trabalhar, o que fazer. Então, assim, tudo começa aí. Aquela história, assim, um monte de gente fala assim, gratidão, gratidão, ninguém nem sabe o que é gratidão. Agora, tá? Eu tô falando ainda do resumo da semana passada. Foi falar, nós temos 6 passos, tá? Para mostrar como você vai criar um caminho direto para você sair da dor e para você chegar ao prazer, sem desvios enfraquecedores, tá? Então, o primeiro passo que foi falado na semana passada foi: decida o que você realmente quer e o que te impede de ter agora. Então, eu dei alguns exemplos, né? Aqui para vocês, né? O primeiro exemplo que eu dei foi... eu quero fazer uma viagem internacional. Tá, mas o que te impede agora? Dinheiro. Outra, né? Todos os exemplos, tá, gente? Eu quero morar em Portugal, né? Porque eu acredito que lá a vida é melhor e lá, como eles falam a minha língua, né? Eu consigo entender porque eu não falo outra língua. E o que te impede agora? Eu ainda tenho que arrumar as coisas, conversar, ver quem vai ficar para poder ir lá, arrumar uma casa, blá blá blá. Entende? Então é isso. Então você precisa. O primeiro passo: decida o que você realmente quer e o que te impede, tá? O que você quer e o que impede. Só isso, não é para ficar dando desculpa. Eu queria. Não, eu quero isso e o que me impede é isso. Ponto, tá? Passo 2. Use uma alavanca, sabe? Uma alavanca para você puxar. Associe uma dor intensa a se você não mudar agora. E um prazer imenso à experiência da mudança agora, tá? Então vamos lá. Você tá aí se sentindo cansada, tá? Então, se você não começar o seu emagrecimento agora, qual a dor que você vai ter? Você tá se sentindo cansada, respiração cansada, você não consegue fazer nada, então essa é a dor. Sem contar quando você vai para alguma reunião, entre aspas, uma balada, onde todas as suas amigas e os seus amigos, né? Pega todo mundo. Só você, amigo que é gordo, não pega, e você que é gordinho não pega ninguém. Olha que dor imensa. E eu já tive em grupo de amigas que isso acontecia. E, gente, eu nem tinha a sabedoria que eu tinha hoje. Meu coração ficava partido de ver aquela moça bonita na nossa turma, todo mundo pegando todo mundo, e ela não, só porque ela era gordinha. Naquela época, não tinha esse negócio de bullying. Imagina. Pra vocês terem uma ideia, eu era chamada de vara de cutucar estrela, eu era chamada de 4 olhos, e não, eu sofria, mas não tinha essa história de bullying, tá? E aí, você pensou quanta dor você tá sentindo por você estar em sobrepeso? Eu tô dando um exemplo, eu não tenho nada a ver com quem é gordinho, eu estou dando um exemplo, tá?
Até porque nem ser muito magro, nem ser muito gordo é saudável nessa vida, né? E aí você tem que associar um prazer imenso à experiência se você mudasse agora. Já pensou? Eu ia ter mais disposição, eu ia poder ir para fazer uma natação. Imagina eu indo pra balada e pegando as gatinhas e os gatinhos, tá? Que eu tô fazendo tanto no feminino quanto no masculino. Então é isso que você precisa fazer. E outra coisa, não confia no celular, não. Compra um caderno, caneta de 3 cores, gente, vai fundo. O que eu falo sempre aqui, né? Para cada um de vocês que entra, e todas as minhas lives eu vou repetir. Eu participei de várias imersões, eu fiz curso de coaching, eu fiz tudo que vocês podem imaginar e com os melhores profissionais. E eles ensinam muito bem, mas eu tenho que sair de lá do treinamento, ir para minha casa, colocar todo o material que eles me deram em cima da mesa e estudar, colocar em prática, ler. Então tem tarefas rotineiras, eu acordava 4h30 da manhã para fazer tudo, sabe? Então assim, não é assim, ó. Ah, eu vou lá me inscrever e assim, se aqui você tá vendo que isso serve para você, que você tem a gana e que você precisa de um curso desse de imersão, eu falo para você, vai em frente, tá? Vai em frente. Não são cursos baratos, mas vale a pena. Então hoje o que eu tô fazendo aqui é um mini do que foi passado para mim, né? E que eu continuo estudando, mas é bem pequenininho mesmo, tá bom? Tá, e aí eu já falei sobre o passo 2, tá? E agora, olha só, gente. Nós vamos começar, na verdade, a leitura literalmente do livro. Eu vou pedir para vocês ficarem comigo. Então vamos prosseguir aqui, continuar aqui. Então, cada mudança que você realizou em sua vida é o resultado da mudança das neuroassociações sobre o que significa dor e o que significa prazer. Então, com bastante frequência, porém, nós temos dificuldades para mudar, porque temos emoções mistas sobre a mudança. Então, por um lado, sim, nós queremos mudar. Não queremos adquirir câncer por fumar, por exemplo. Não queremos perder os relacionamentos pessoais por causa do nosso temperamento explosivo. Não queremos que os nossos filhos se sintam rejeitados porque somos rigorosos demais com eles. Não queremos nos sentir deprimidos pelo resto de nossas vidas por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Não queremos mais nos sentir como vítimas. Então, por outro lado, nós tememos a mudança, que é o que eu disse, né? Nós temos medo da mudança. Então, nós especulamos. Tá? E se eu parar de fumar e morrer de câncer de qualquer forma? Olha que especulação ridícula, né? Depois de renunciar ao prazer que o cigarro me proporcionava, então eu paro de fumar e se eu morrer de câncer do mesmo jeito? Olha que doideira. E é assim que as pessoas pensam. Ou, isso aí só acontece com as pessoas, comigo não vai acontecer, tá? Ou ainda, e se eu perder esse sentimento negativo em relação ao estupro e me acontecer novamente, né? Quando alguém passa por essa situação tão delicada, né? Então nós temos emoções mistas. Meu café até esfriou. Nós temos emoções mistas, gente, tá? Em que ligamos tanto a dor quanto o prazer à mudança. E o que deixa o cérebro indeciso então assim, ou seja, eu vou explicar para você. Nós ligamos tanto a dor quanto ao prazer à mudança, que eu acabei de falar anteriormente. O que deixa o cérebro, ele fica indeciso sobre o que fazer e ele nos impede de utilizar os plenos recursos de que dispomos para promover o tipo de mudança que poderiam literalmente ocorrer de um momento para outro. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo bem simples. Bom dia. Quando nós vamos ao cinema, tá? Nós vamos ao cinema. Aí nós sentamos, nós chegamos lá, pedimos uma pipoca. Aí vem aquele baldão, um pequeno, não importa, porque no cinema é uma pipoca, é uma delícia. Só que se você parar pra perceber, você sai do cinema estufada. Aí a pessoa fala assim, vamos jantar. Você pensa assim, meu Deus, que jantar, tá louco? Eu não quero comer nem lanche, tô com a barriga cheia. Mas sabe o que aconteceu? E aí é a tal do cérebro, da mente. Enquanto você assistia o filme, você comia. E o seu cérebro não entendeu que você estava sendo alimentada. E aí você mandou pra ele, tá? Que é o que fala aqui, você confundiu ele, então ele não sabia se era para prestar atenção no cinema ou se era para prestar atenção no que você estava a comer, tá? Então, é esse que é a nossa mente, é assim. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, quando nós vamos num barzinho com amigos, tá bom? Tá. E aí o que acontece? Eu tô lá com meus amigos, então eu acabo comendo menos, mas eu fico saciada, com a barriga cheia,
Estufada. Sabe o que é isso? Eu comi e conversei. Então o que acontece? O meu cérebro não entendeu o que eu estava comendo, logo eu comi mais do que eu precisava. E aí por isso, alguns pais de vocês, algumas mães de vocês aqui nessas redes sociais devem ter falado assim: hora do almoço, não quero que pegue o celular hoje, tá? Aí o pessoal que deve ter pessoal mais velho aqui. Nós temos horário para almoçar e não se atende o telefone, quero o telefone fixo. E aí senta todo mundo à mesa, tenta conversar mais tranquilamente, né? E aí o que acontece? Só para vocês entenderem. O nosso cérebro, ele se alimenta daquilo na nossa casa. Quando nós estamos trabalhando fora, que a gente vai almoçar no restaurante, com a galera lá do escritório, nós também tendemos a comer muito mais do que temos a fome. E quando percebemos, tá? O que acontece? Nós comemos demais. Nós sentimos... Você entende? Então o cérebro é um negócio bem diferenciado mesmo. Então vamos lá. Então assim, como nós invertemos essa situação que eu acabei de falar? Né? Lara, bom dia. Uma das coisas que faz praticamente qualquer pessoa dar uma virada é alcançar uma limiar da dor. Uma limiar da dor. Significa experimentar dor num nível tão intenso que você sabe que tem que mudar agora. Um ponto em que seu cérebro diz: já chega, não posso mais passar por outro dia, nem sequer um momento vivendo ou me sentindo assim. Então assim, você já experimentou isso num relacionamento pessoal, por exemplo? Persistiria, era doloroso, não se sentia feliz, mas continuava mesmo assim. Por quê? Porque você racionalizou que ia melhorar. Olha que doidura. Sem fazer nada para que melhorasse. Se sentia tanta dor, por que você não foi embora? Embora fosse infeliz, o medo do desconhecido era uma força motivadora ainda maior. É verdade, eu sou infeliz agora, você pode ter pensado. Mas o que aconteceria se eu deixasse essa pessoa e nunca mais encontrasse outra? Pelo menos eu sei como lidar com a dor que sinto agora. É esse tipo de pensamento que impede as pessoas de efetuarem mudanças. Um dia, porém, a dor de permanecer no relacionamento negativo se tornou maior do que o medo do desconhecido. E assim você alcançou o limiar e promoveu a mudança. Talvez tenha sido a mesma coisa com seu corpo, quando finalmente você decidiu que não poderia passar mais um dia sem tomar uma providência em relação ao seu excesso de peso, que eu acabei de dar esse exemplo, né? É possível, galera, que a experiência, tá? Que o levou a isso, preste atenção nisso, a experiência que te levou, né, a isso, ela tenha sido fracasso, tá? Em conseguir espremer-se, né, no seu jeans predileto. Imagina, você tá gorda demais. Olá, Elaine, bom dia, minha linda. Então você tá gorda demais e você não vai entrar mais no seu jeans predileto. Prestem atenção nisso, tá? Ou a sensação das coxas grossas roçando uma na outra, você subiu uma escada. Ou apenas a visão das dobras de excesso de carne, dependendo para o lado do corpo. Então agora eu quero falar para vocês, quero contar aqui uma historinha para você, a dieta especial, né? Então uma mulher que compareceu, tá, a uma das nossas imersões, ela recente que contou a estratégia infalível que desenvolvera para se livrar dos quilos indesejados. Não sei, bem, tá? Então vamos lá. Então ela e uma amiga assumiram várias vezes o compromisso de emagrecer, mas sempre elas fracassavam no cumprimento da promessa. E as duas acabaram chegando a um ponto em que emagrecer era imperativo. Baseada no que foi ensinado, tá, nesse livro para elas, elas precisavam de alguma alavanca para superar o impasse. Então, elas precisavam dar um jeito para que o não cumprimento, preste atenção, da promessa, fosse mais doloroso do que qualquer outra coisa que pudessem imaginar. Então, elas decidiram assumir o compromisso uma com a outra. Olha que doidura. E com um grupo de amigas de que, se falhassem desta vez, cada uma teria de comer uma lata inteira de carne para cachorro. Então, para evitar qualquer anseio, essas duas mulheres de iniciativa, elas contaram a todo mundo e mantinham as latas bem à vista em todas as ocasiões com um constante lembrete. Ela me contou que quando sentiam pontadas de fome, elas pegavam a lata e liam o rótulo. Com pedaços de carne de cavalo
entre os ingredientes, as duas logo descobriram que não era tão difícil assim cumprir a promessa. E assim elas alcançaram o objetivo sem problemas, tá? Então assim, uma alavanca, gente, é um artifício que utilizamos para levantar ou deslocar uma tremenda carga. O que não poderíamos fazer de outra forma. A alavanca é absolutamente crucial para criar qualquer mudança, para você se libertar de fardos de comportamento como fumar, beber, comer demais, paquejar ou de padrões emocionais, como depressão, preocupação, medo, sentir-se inadequada. Você pode escolher. Então, a combinação, ela exige mais do que apenas estabelece o conhecimento de que você deve mudar. E o conhecimento ao nível emocional mais profundo e sensorial mais básico do que você tem de mudar. Então, se você já tentou muitas vezes promover uma mudança e fracassou, preste atenção. Oi, Eliane, bom dia! Isso significa apenas que o nível de dor por fracassar na mudança não é bastante intenso, ou seja, você não alcançou o limiar, a suprema alavanca. Então, vamos lá, vamos voltar para o livro, tá? Quando eu fazia terapia particular, era imperativo que encontrasse o ponto de maior pressão de alavanca, a fim de ajudar as pessoas a efetuarem uma única sessão as mudanças que anos de terapia não haviam conseguido promover. Então, iniciava em cada sessão com a declaração de que não podia trabalhar com alguém que não estivesse disposto a mudar agora. Olha só, o Tony Robbins iniciava a sessão dele dizendo assim, olha, eu só vou aceitar você, né? E só vou trabalhar com você se realmente você estiver disposto a mudar agora. Doideira, tá? Aliás, eu fico a pensar, essas pessoas que passaram pela mão de Anthony Robbins, ver o Anthony Robbins hoje, que doideira, né? Então, um dos motivos era o fato de que eu cobrava $3.000 por sessão. E eu não queria que as pessoas investissem seu dinheiro se não fossem capazes de obter os resultados que desejavam hoje, nesta única sessão. Muitas vezes essas pessoas haviam voado de outras partes do país. A perspectiva de que eu os mandasse de volta sem cuidar do problema motivava os clientes a passarem pelo menos meia hora me convencendo de que estavam de fato empenhados. Criar a mudança torna-se uma lógica, né? Então, para parafrasear, o filósofo Nietzsche diz assim: aquele que tem um porquê bastante forte pode suportar quase que qualquer como. Então vamos lá, aquele que tem um porquê, né? Aquele que tem um porquê bastante forte pode suportar quase que qualquer como. Então assim, porque eu preciso dessa mudança, porque eu tô sofrendo. Mas como eu vou fazer essa mudança? Tá? A pessoa vai suportar essa pergunta numa boa. É isso que ele quer dizer. Então, eu descobri que 20% de qualquer mudança é saber como, mas 8% é saber por quê. Tá? Então, hoje você precisa muito mais saber o porquê que você quer mudar e não como você vai mudar, mas você tem que saber os porquês você vai mudar. Os porquês você quer mudar. Os porquês você precisa mudar. O porquê você está aqui, tá? É bem isso. Então, se nós reunirmos aí um conjunto bastante forte de razões para mudar, podemos mudar em 1 minuto algo que levamos anos sem conseguir mudar. Dê uma alavanca bastante comprida e um ponto de apoio bastante forte, e sozinho moverei o mundo. Bom, o maior sistema de alavanca que você pode criar para si mesmo é a dor que vem do interior, não a externa. Tá? Saber que não conseguiu corresponder aos padrões que você fixou para a sua vida é a dor suprema. Então eu não sei quais são os padrões que você colocou para sua vida, mas eu sei da minha, né? Eu sei onde eu fui criado, eu sei o quanto os meus pais se sacrificaram para que nós somos em 4 irmãos, fôssemos para a escola, para que não nos faltasse nada, mesmo sendo pouco contado. Em algumas épocas da minha vida tinha até escassez mesmo, tinha falta, tá? Eu sei, tá? Então eu não sei você aí.
Então, se nós não conseguimos, né, agir de acordo com a visão que nós temos de nós mesmos, se os nossos comportamentos são incoerentes com os nossos padrões, com a identidade que nos atribuíram, então o abismo entra entre as ações e o que somos nos leva a promover uma mudança. Então, o sistema de alavanca criado pela verificação, criado pela verificação de uma incoerência entre os padrões de alguém e seu comportamento, pode ser exatamente eficaz para levá-lo à mudança, tá? Então, não é apenas a pressão aplicada pelo mundo exterior, mas também a pressão acumulada por dentro. Uma das forças mais vigorosas na personalidade humana é o ímpeto para preservar a integridade de nossa identidade. Tá bom, Eliana? Bom dia, viu, minha linda? Muito obrigada. Então, o motivo, né, pelo qual tantos de nós, né, parecem contradições ambulantes é o fato de que nunca, jamais reconhecemos as incoerências pelo que são. Tá, gente? Acabei me perdendo aqui. Se você quer ajudar alguém, você não vai promover esse tipo de alavanca, tá? Se apontar seus erros ou mostrar como é incoerente, mas sim fazendo perguntas que levam a pessoa a compreender por si mesma as suas incoerências. Então é uma alavanca muito mais poderosa do que atacar alguém, tá certo? Então se você tentar exercer apenas uma pressão externa, a pessoa vai reagir, mas é quase impossível resistir à pressão interna. Então esse tipo de pressão, gente, é um instrumento valioso para você usar com você, tá? Então a complacência, ela gera a estagnação. A menos que você, né, esteja extremamente insatisfeita com o seu atual padrão de comportamento, tá? Então você não será motivado a promover as mudanças necessárias. Então nós temos que encarar a realidade, tá, gente? A verdade. O animal humano, ele reage à pressão. Então, por que alguém não muda? Preste atenção, por que alguém não muda, tá? Quando sente e sabe que deve mudar. Bom, é que as pessoas, elas associam mais dor a promover a mudança do que a não mudar. Então, para mudar alguém, inclusive a nós mesmos, nós devemos simplesmente inverter isso, para que não mudar se torne doloroso demais. Doloroso além do limite de tolerância. A ideia de mudança seja atraente e agradável, tá? Então, para obter a pressão de alavanca genuína, faça a si mesmo perguntas que induzem a dor. Olha que doideira, tá? O quanto vai me custar se eu não mudar? A maioria das pessoas permanece ocupada demais a avaliar o preço da mudança. A maioria das pessoas, tá? Mas qual é o preço de não mudar? Em última análise, o que faltará em minha vida se eu não efetuar a mudança? O quanto já me custa em termos mentais, emocionais, físicos e financeiros e espirituais, né? Faça com que a dor de não mudar lhe pareça tão real, intensa e imediata que não poderá adiar a ação por mais tempo. Então, se isso não criar bastante força de alavanca, então focalize como isso afeta as pessoas que você ama, seus filhos, parentes e amigos. Então, muitas pessoas fazem mais pelos outros do que por si mesmas. Assim, projete com os detalhes mais nítidos como seu fracasso em mudar terá um impacto negativo sobre as pessoas que lhe são mais caras, ou seja, que você gosta mais, tá, gente? O segundo passo é você usar as perguntas de associação de prazer para ajudá-lo a vincular essas sensações, né, positivas. A ideia de mudança. Se eu mudar, como isso fará com que me sinta em relação a mim mesma? Que tipo de impulso eu posso criar se mudarei isso em minha vida? Que outras coisas poderia realizar se eu efetuasse essa mudança hoje? Como minha família e meus amigos vão se sentir? O quanto eu serei mais feliz agora? A chave é obter minhas razões, ou melhor ainda, razões bastante fortes para que a mudança ocorra imediatamente, não em um dia qualquer do futuro.
Então, se você não se sentir compelido a promover a mudança agora, então não terá mais autêntica alavanca. Agora, se você já vinculou a dor por não mudar seu sistema nervoso e o prazer por efetuar a mudança, você é impelido a criar uma mudança e pode passar para o terceiro passo, tá certo? O terceiro passo é interrompa o padrão limitador. Vamos continuar aqui. Interrompa o padrão limitador, ou seja, interrompa o que te limita, né? Aí até a página 2. A fim de nos sentirmos sistematicamente de uma determinada maneira, desenvolvemos padrões característicos de pensamento, focalizando as mesmas imagens e ideias, formulando para nós as mesmas perguntas. O problema é que a maioria das pessoas, ela deseja um resultado, mas ela continua a agir da mesma maneira, tá? Eu vi uma ocasião que a definição de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Eu também já ouvi. Ana Paula, bom dia! Então, por favor, não me entenda mal. Não há nada de errado em você. Não precisa ser consertado. E sugiro que evite qualquer pessoa que use essas metáforas para descrevê-lo, tá bom? Os recursos de que você precisa para mudar qualquer coisa em sua vida está dentro de você, nesse exato momento, tá? Acontece apenas que possui um conjunto de neuroassociações que habitualmente o levam a não aproveitar toda a sua capacidade. O que você deve fazer é reorganizar os seus caminhos neurais a fim de que o guiem de uma forma sistemática na direção de seus desejos em vez de suas frustrações e medos, a fim de obter novos resultados em nossa vida. Não basta apenas saber o que queremos e ter uma alavanca apropriada. Podemos estar muito motivados à mudança, mas se continuarmos a fazer as mesmas coisas e manter os mesmos padrões impróprios, nossa vida não vai mudar. E só experimentaremos mais e mais dor e frustração. Então você já reparou numa mosca aprisionada numa sala? Pois é. Ela procura de imediato pela claridade, por isso ela voa para a janela, né? Ela voa para a lâmpada, ela bate de contra o vidro e muitas vezes até que por horas a fio. Então você já notou que as pessoas também fazem isso? Elas estão motivadas para a mudança, elas têm uma alavanca poderosa, mas nem toda a motivação do mundo será capaz de ajudar se você tentar escapar por meio de uma janela fechada. Tente mudar seu curso. A mosca ela só tem uma chance de recuar e procurar outra saída, tá? Então, se mantivermos o mesmo padrão antigo, obteremos os mesmos resultados antigos. Os discos, eles criam sempre os mesmos sons por causa de seu padrão. Então, o sulco contínuo em que os sons foram codificados. Mas o que aconteceria se um dia eu pegasse seu disco e usasse uma agulha para arranhá-lo de um lado para outro dezenas de vezes? Então, se eu fizer isso, tá? Com bastante força, haverá um ponto em que o padrão será interrompido. Tão fundo que o disco nunca mais tocará da mesma forma. Assim também, a simples interrupção do padrão de comportamento ou emoção limitadores de alguém pode mudar completamente a sua vida. Porque às vezes também cria uma força de alavanca. E só com esses 2 passos se pode mudar quase tudo. Os passos adicionais, né, esses que eu estou falando aqui, são apenas um meio de fazer com que as mudanças elas durem e lhe permitam desenvolver novas opções agradáveis e fortalecedoras. Então, eu criei um padrão, né, de interrupção em um dos seminários de 3 dias de poder ilimitado, poder sem limites, em Chicago. Um homem alegou que ele queria se livrar do seu hábito de comer chocolate, mas ele ficou patente para mim que ele recebia muito prazer de sua identidade com um viciado em chocolate. Até usava uma camisa com a frase: eu quero o mundo, mas me contentarei comendo chocolate. Era uma prova incontestável de que aquele homem, embora pudesse ter o desejo de parar de comer chocolate, também tinha muito ganho secundário para manter o hábito. Às vezes as pessoas elas querem criar, né, a mudança, porque um comportamento, um padrão emocional, eles criam dor, mas elas podem também extrair um benefício da própria coisa que tentam mudar. Então, se uma pessoa ela fica doente, por exemplo, e de repente todos a envolvem, dispensando a maior atenção, pode descobrir que a doença não cura tão depressa quanto deveria. Ao mesmo tempo em que deseja superar a dor,
Pode também querer inconscientemente mais do prazer de saber que os outros se importam. Você pode fazer tudo direitinho, mas se o ganho secundário for muito forte, vão se descobrir voltando aos meios antigos. Então, alguém com um ganho secundário tem emoções mistas sobre mudança. Diz que quer mudar, mas com frequência acredita subconscientemente que manter o antigo comportamento ou padrão emocional lhe proporciona algo que não poderia obter de outra forma. Assim, não se mostra disposta a renunciar à depressão, embora isso seja doloroso. Por quê? Porque a depressão atrai atenção. Por exemplo, a pessoa não quer se sentir deprimida, mas ela quer desesperadamente atrair atenção. E ao final, a necessidade de atenção prevalece e ela permanece deprimida. A necessidade de atenção é apenas uma forma de ganho secundária. A fim de resolver isso, temos de oferecer à pessoa uma alavanca bastante poderosa para que promova a mudança, mas também devemos indicar um novo caminho para atender às suas habilidades e necessidades. Eu tenho certeza de que o homem lá do chocolate, ele sabia em algum nível que ele precisava se livrar do hábito de comer chocolate. Mas eu também tenho certeza de que ele sabia que podia usar essa oportunidade para atrair atenção. Olha que doideira, gente. Sempre que há um ganho secundário envolvido, é preciso aumentar a pressão da alavanca. E por isso, concluí que um padrão de interrupção intenso criaria o impulso necessário e eu lhe disse: declara que está disposto a renunciar ao chocolate. E isso é ótimo. Só uma coisa que eu quero que faça antes de eliminarmos o antigo padrão para sempre. Que coisa? Perguntou ele. Para deixar seu corpo nas condições certas, durante os próximos 9 dias você não deve comer qualquer outra coisa além de chocolate. Só o chocolate pode passar pelos seus lábios. A pessoa nas audiências começou a rir. E o homem me fitou com uma expressão indecisa. Posso beber alguma coisa? Indagou ele. Pode beber água. 4 copos por dia. Mas isso é tudo. O resto será chocolate. Ele deu de ombros e sorriu. Muito bem. Tony, se é isso o que você quer, eu posso fazer isso sim sem mudar. E vou detestar fazê-lo bancar o tolo. Limite-me a sorrir e continuei com o seminário. Vocês deviam ter visto o que aconteceu em seguida. Como que por magia, dezenas de barras de chocolates e bombons surgiram dos bolsos, pastas e bolsas das pessoas e foram entregues a ele. Olha que doideira. No intervalo para o almoço, ele estava inundado por todo o chocolate que havia naquele auditório e ele encontrou-se comigo no saguão. Obrigado, Tony, disse ele, enquanto abriu uma barra de chocolate e a metia na boca. Isso vai ser maravilhoso. O homem estava determinado a me vencer, só que ele não percebia que não era comigo que estava competindo, mas consigo mesmo. Eu apenas recrutava seu corpo como um aliado para obter a alavanca necessária e romper seu padrão. Você sabe até que ponto o açúcar deixa uma pessoa com sede? Ao final do dia, a garganta do homem estava ressequida e ele perdera a paixão por chocolate, enquanto as pessoas continuavam a lhe oferecer mais e mais barras e bombons. No segundo dia, ele já perdera o senso de humor, mas ainda ele não se mostrava disposto a ceder. Insisti para que comesse mais um pouco de chocolate. Ele desembrulhou uma barra, fitando-me com uma expressão furiosa, né? Na terceira manhã, ao entrar no auditório, ele parecia um homem que passara a noite inteira em suplício. Como foi o de jejum? Indaguei. Não foi muito bom, admitiu ele no maior desânimo. Coma mais um pouco. Ele pegou outra barra de chocolate que alguém sentado atrás lhe estendeu, mas não abriu. Nem sequer olhou. Qual é o problema? Não aguenta mais? O homem acenou com a cabeça e eu insisti. Ora, coma mais um pouco. Afinal, chocolate não é a melhor coisa do mundo. Que tal um chocolate crocante ou uma caixa de bombons com nozes? Não pode sentir o gosto? Não sente a boca aguada? Quanto mais eu falava, mais verde ele se tornava. Eu até imagino, né, gente? Vamos, pode comer. Ele acabou explodindo. Você não pode me obrigar. A audiência desatou a rir, enquanto o homem percebia o que dissera. Muito bem, joga o chocolate fora e sente-se. Mais tarde, ajudei-o a selecionar alternativas fortalecedoras ao chocolate, abrindo novas e mais fortalecedoras caminhos para o prazer, que não exigiam que consumisse algo que ele sabia que não era bom para seu organismo. Eu aprofundei o trabalho, condicionando as novas associações e ajudando-o a substituir o vício antigo por uma variedade de comportamentos saudáveis, respiração de poder, exercícios
alimentos ricos em água, combinações de alimentos apropriados e assim por diante. Eu criara uma alavanca para esse homem. Pode apostar que sim. Se você pode causar dor ao corpo de alguém, isso é uma alavanca inegável. A pessoa faz qualquer coisa para se livrar da dor e alcançar o prazer. Ao mesmo tempo, eu consegui romper seu padrão. Todos os outros tentavam fazer com que ele parasse de comer chocolate. Eu exigi que ele comesse, então era algo que ele nunca esperava e foi uma tremenda interrupção em seu padrão. O homem passou a vincular sensações tão dolorosas à ideia de comer chocolate que um novo caminho neural surgiu de um momento para outro e o curso do bombom anterior foi destruído, além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Então, minha gente, olha só, deixa eu ver aqui. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Eu desejo para vocês aí um final de semana abençoado com a família de vocês, para honra e glória do Senhor, né? Que você possa descobrir o que te move, que você possa caminhar, né, em direção a uma vida de abundância, de sucesso, de acordo com o que você acredita logo. Lembrando que sucesso para mim e para vocês são bem diferentes, né? Cada um tem um sucesso. Tô vendo aqui. Olha. Tá bom? Tá todo mundo. Aí é bem assim, eu estou onde eu deveria estar e você está onde você deveria estar. Tá bom, meu amor? É isso. Então, um beijo. Gente doida. Então, obrigada, viu, gente? Um beijo grande